Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o treinador Carlos Angelini. Eu estava vendo as partidas do Tat Steel e uma partida foi muito legal, que eu estou trazendo para vocês, que foi do Firudia e do Ding Liren. O Ding Liren, o campeão mundial, né? Vamos ver como é que foi essa partida. Só para vocês terem uma ideia como está o Tat Steel, depois de 8 rodadas, tem Gukesh, Giri e Firuja com 5 pontos em 8. Com 4,5 pontos logo atrás estão Abdul Satarov, o Vidito, o Nepo e o Park Mananda. O torneio está muito competitivo, muito. Assim, cada dia tem um líder. Era o Guiri sozinho, estava isolado, um ponto na frente de todo mundo. Ele perdeu uma partida, que eu até mostrei a partida. Ele perdeu, todo mundo encostou, agora está uma loucura. Mas vamos à partida. O Firu já está de branca e o Dig Liren de negras. Começaram com D4, Firuja. Ding respondeu cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, cavalo C3, C5, E3, cavalo C6, A3, a briga no centro aí tá feroz. D por C4, bispo por C4, A6. Isso daqui é o que é? Um gambito da dama declinada a uma semitarche com na quinta jogada E3, tá bom? É muito interessante. Não, a semi-taxa é legal, sim. Vamos ver como é que continua a partida. Bispo A2. Antes que ameaçasse o bispo dele, ele ficou quietinho aqui em A2, está esperando uma chance de entrar com tudo. B5. Dama C2. Cavalo C por D4. E por D4. Parece que já está esperando, preparado para o D5. O que podia ter se jogado, ó, é cavalo E2, bispo B7, E por D4 e a torre. A torre ficando em C8, ficando na mesma coluna da dama. É porque daí permite ele ganhar o peãozinho do centro, né? Lógico que se o cara ficar com a dama aqui não vai acontecer, né? Mas foi uma jogada bem interessante essa daí. Bispo B7, D5. Foi o D5 tão esperado. E por D. Cavou o bispo. O que poderia ter se jogado? Ó? Ficava interessante isso aqui, ó. Roque, bispo E7, torre D1, cavalo A5, bispo G5, cavando o cavalo, roque, dama F5. Ele está atacando o peão também. Quer dizer, agora tem 4 ataques das brancas. Se trocar o bispo, você 3 ataques. 4 ataques das brancas contra 3 defesas. Cavalo C4. Fechando um ataque. Torre D4. Dama C8. Dama C2. Cavalo D6.
e rook E1. Mas o que eles jogaram? Eles jogaram de bispo G5, cravou, bispo E7, a torre D1, avançou D4, roque, não pode pegar o cavalo, senão perde a dama lá embaixo que está cravado, a coluna branca, a dama branca, a torre está em D1, captura a dama. E as brancas, depois as brancas querem jogar a torre de F E1. Aproveitar que o rei está no meio, eles vão fazer o roque ameaçando e vai ameaçar fortemente, né? O bispo por F6. O cavalo, o bispo pelo cavalo. Ele vai trazer a torre para E para pressionar. Porque ele vai ter que capturar com o peão. Vai abrir uma coluna. Tudo bem que essa coluna vai abrir, vai ficar em cima do rei dele, mas o rei vai ter que fazer roque, né? Vai ser feroz a jogada. Roque, ele fez rapidinho roque. Torre de F1, o que ele tinha pensado mesmo. Aqui que falou, aqui tá com uma. Provavelmente esse bispo entrar aqui, né? Talvez a melhor solução aqui seja ele preparar um ataque. Provavelmente vai ser um ataque forte aqui, né? Porque ele ataca no cavalo, o cavalo que é o defensor do peão. Pode ser um ataque bem forte. Mas continua o jogo lá. B4, B1, armou. Ele tá ameaçando fortemente bispo pelo cavalo, né? Porque daí ele dá mate lá em. A daminha tá na reta do. A dama tá lá mirando o peãozinho aqui para dar mate. E o defensor desse peão é o cavalo. Mas se ele capturar o cavalo, vai ficar sem defensor, né? Mas vamos lá. Jogou G6, defendendo o mate. O que poderia ter sido feito? Ó? Poderia ter sido aqui B por C3, bispo por F6, G6, bispo por E7, que não seria muito bom, ou bispo por D4, cavalo por D4, torre por D4, ameaçar a dama, e dama C7. Também, ó, seria interessante, ó, depois continuando cavalo por E7 e a torre por D4, que também poderia continuar como B por C3, bispo por cavalo, G por F3 e cavalo F5. Ameaçando entrar aqui para atacar o peão aqui. Mas, resumindo, o que foi? A torre por E7. O cavalo por E7. E o que poderia ter sido jogado aqui, ó? Dama por E7, cavalo D5, olha a entrada. Cavalo por D5, nossa. Bispo por dama por E7, cavalo por D7, cavalo por D4. Mas foi jogado o quê? Torre por D4. Ameaçando a dama, né? Dama C7. As brancas estão forçando.
Cavalo DFD5. Cavalo por cavalo. Podia ter sido também o A por B4. O bispo por D5. Mas o que foi jogado? Cavalo por E4. Também poderia se jogar, teria se jogado dama por B4, bispo F3, bispo F6 e o bispo ia voltar das brancas. Também essa daqui seria viável. Ó. Bispo por F6, B por C3, dama C1, ameaçando o quê? A dama C1 está ameaçando entrar aqui, ó. A dama C1 ela está querendo entrar aqui. Que é mate, né? Depois entra aqui é imparável o mate, se ela conseguir entrar aí. Mas vamos voltar lá. Então seria daí jogar C2, bispo por C2 e torre para 8. Mas vamos lá, como que ficou o jogo? Vamos voltar. Trocar as damas. Deu intermediário, né? Cavalo F6 cheque. Rei G7. Agora foi lá e capturou. Mas qual jogada ele poderia fazer? É só o melhor mesmo. Bispo capturou a dama. Torre de A C8. Tentando tirar o bispo para entrar na oitava. E as brancas estão ali com o bispeto protegendo a C8. Mas nossa, só de ver esse rei aqui fechado pelos peões dá desespero até. Devolve a entrada, leva um mate de gaveta aí que. Cavalo G4. As brancas que tem querendo dar mate com o bispo F6. E invadir ali com os dois cavalos. O negócio aí tá feia a coisa. Olha o que poderia ter sido feito aqui, ó. Torre por B4. Bispo bispo F3. Retirou o bispo, não capturava. E H6. Mas o que foi jogado? Cavalo G8, para quê? O cavalo G8 não vai deixar entrar o bispo F6, que o cavalo está protegendo. Que esses dois bispos aqui tá bem desagradável, né? Porque ele ameaça vencer também com o bispo F3. Né?
Se o bispo entra, por isso que esse cavalo foi essencial, porque se entra aqui bispo F3, porque entra o bispo F3 aqui, o cavalo só poderia, o rei só poderia ir para G8 e o cavalo entrava aqui e dava mate. O cavalo entrava aqui e dava mate. Mas não foi nada disso que aconteceu, mas ficou uma possível jogada. Essa daqui também é Hulk por C2, pelo bispo que estava infernizando a vida dele, arriscou, né? Ia entrar bispo F6, rei G8 e mate com o cavalo, que foi o que eu avisei um pouquinho antes. Então, está complicada a situação. As brancas estão focadas. Se você reparar, as negras estão muito fracas nas casas escuras. Ó, o cavalo e o bispo estão deitando e rolando nas casas escuras. E ele não tem como proteger. Tá lá e não consegue tirar o bispo daí. O bispo e o cavalo estão em cima do rei ali, direto, ameaçando todo momento. Mas vamos lá o que foi jogado. Jogou bispo B3. Se isso daqui fosse daqui, seria fraco, né? Não vale. Bispo e bispo E2. Mas vamos lá a partida. Bispo BB3, B por A, B por A. Mas olha, as casas escuras estão assim. Mas aquele cavalo em G8 foi bem providencial. Torre C3 atacando o bispo. Esses dois bispos estão muito poderosos. Eles impedem o mate, impedem a entrada aqui, tá? Torre B4. Bispo por cavalo. Talvez, ó. Talvez a melhor jogada para as negras seria essa daqui. As duas torres prontas para dar mate, né? Ia jogar cavalo E1. Aí podia ser, ó. Torre B7 também tá ameaçando o mate lá, né? Torre C1. Pega e pimba. Cheque. E tchau, né? Mas vamos lá. Vamos ao que aconteceu. G por F3. Torre por F3. Cavalo E3. Fechou a torre para a torre não ir na ala da dama. Demorou, enfim, para tentar arrancar o bispo dali, que estava lá ameaçando faz tempo. Mas ele não tirou o bispo e ameaçou a torre com o bispo da Casa Branca. A torre sacrificou para F2. Sacrificou um peão. Ele deu o cheque, pegou o peão. Não faça isso daqui, tá? Porque ó, o que vai vir. Torre A. F5. Torre por A. Cavalo F6. Torre A7, cheque. Rei H6. Tá? Agora, o que eles fizeram no jogo? DH6, o cavalo para H6, o rei pela torre. Agora ele está com o bispo a mais, né? E o Ding tem um peão a mais. Tem uma situação tá bem feia. Torre D8, rei E2, torre D6, bispo B3. Acho que o campeão mundial aí vai cair do cavalo. Ele não tá indo muito bem no torneio, não.
torre F6, A4, Rook C6, bispo C4, tapando a entrada da torre, F5, Rook B7, cheque, rei F6. Poderia ser aqui, F8, bispo B3, cavalo G4, troca cavalo por cavalo, F por G4, torre F7, rei E8. Mas vamos lá, continua. Torre H7. As brancas claramente estão ganhando, né? A luta do Ding aí tá em glória. Cavalo G4, agora ficou mais em glória ainda, né? Cheque. F por G4. Bispo D3. Os peões agora estão péssimos, né? Um a mais tem não resolve muito. Torre B6. Rook A7. Torre B2, cheque. Rei E3. Torre para H2. Torre para 6, cheque. Rei E5. Torre A5. Poderia ter sido feito isso. Pegava o peãozinho. Rei D2. Mas o Ding continua, não sei fazer o que. Rei F6. F4. Enfim, o Ding desistiu. Pessoal, mas olha como foi a partida. A precisão da partida, o Firuja jogou muito. O Ding também jogou bem. O Firuja teve 95,9 de precisão e o Ding teve 91,5. Foi uma partidona e o Firuja conseguiu assumir a liderança. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu não esqueci de ver em que lugar o Ding está. O Ding está em 10º lugar. Está fazendo um torneio muito ruim. Está com 3,5 pontos. Empatado com o Wenjun. Mas esse torneio dele está muito mal, né? Está deixando muito a desejar como campeão mundial, né? Mas vamos lá, amanhã tem mais, tá? No round 8. São 13 jogos. Ainda teremos alguns próximos jogos vão ser emocionantes. Falou, pessoal, até mais. Obrigado. Não se esqueça de dar o like, compartilhar caso vocês gostem e se inscrever no canal. Valeu, muito obrigado.